Meu amigo vascaíno, segunda-feira começa agitada no Gigante da Colina, muitas novidades para a gente trazer para vocês, sobretudo no tocante à situação do novo investidor. Marinakis se aproxima do Vasco da Gama. E o Vasco, nesta semana, pode selar o acordo com o grego. Justamente isso. Uma vez que a proposta lá do Magnate ao São Paulo foi refutada pelo Conselho Deliberativo do tricolor paulista. Vamos falar também sobre atacante pesado chegando aqui no Gigante da Colina, atacante de ponta de primeira linha. E, claro, a gente vai dar uma atualização aí no mercado da bola. Hoje a gente tem reforço aí, o nosso zagueiro Maurício Lemos se apresentando no CT Moacir Barbosa, e vem muito mais por aí. E claro, hoje tem jogo lá na Copinha. O Vasco pega o Juventus de São Paulo e a gente vai falar muito sobre o jogo de quinta-feira entre Vasco da Gama e a equipe do Bangu no estádio de São Januário. Peço encarecidamente você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. E a gente tem pedido para vocês aí a gentileza, a gente está capitalizando fundos aqui para a nossa jornada de 2025. Se você puder ajudar o nosso canal, abençoar aí com R$ 1, R$ 2, todo esse dinheiro aí, gente, é destinado aí para a gente poder fazer a cobertura do Vasco da Gama. É reutilizado desta forma aí. Quem puder nos ajudar, a gente fica muito agradecido. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Hoje o Vasco joga com o Juventus. O Juventus lá da Rua Javari, lá da Moca. E o seguinte, chegou a hora dos meninos vascaínos aí mostrarem ao que veio. O Vasco mandou um time alternativo? Mandou, mas a verdade é que os garotos estão devendo uma performance muito melhor. O Vasco, na primeira fase, não conseguiu vencer, também não perdeu. Foram 3 empates até aqui, e hoje a gente espera que o Vasco consiga a sua primeira vitória para poder passar de fase aí na Copa São Paulo de Júnior. Falando aqui sobre o time principal. O empate contra a equipe do Nova Iguaçu fica aí no passado. Agora a gente pensa à frente e o próximo jogo é contra o Bangu. E a gente pode ter alguns jogadores aí que estão treinando com o elenco principal nessa partida, tá? Vasco que fez um jogo treino ontem, foi formidável. O Vasco venceu por 7-0 o Porto Real, né, com destaque ali o Paí. O Paí meteu 2 gols ali, chamando a atenção que o nosso Carille colocou um time muito ofensivo, né, com PH, João Vitor, Lucas Oliveira, Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira e Vegete. A gente vendo ali, por exemplo, Lucas Oliveira ganhando a vaga ali de titular, pelo menos por enquanto, né? Temos ali também uma grande novidade, que é o Jair, que barrou o Hugo Moura, certo? Você concorda? Você acha que o Hugo Moura joga mais do que o Jair ou o Jair joga mais? Carille colocou o Jair ali como titular. A gente viu ali o Carille optando pelo Coutinho ao invés do Paê. O Paê teve melhor no treinamento, né? E
Quem impressionou também foi o Jean David, que meteu 2 gols, teve uma performance até melhor do que o Alex Teixeira. Mas falando aqui sobre a situação de reforços, pessoal, hoje tem a apresentação de reforço de peso do Maurício Lemos, né? Maurício Lemos que chega para poder formar zaga com o João Vitor, certo? Maurício Lemos aí que o Vasco tentou essa investida no ano passado, não deu certo, chegou agora, assume a titularidade. Ainda ontem a gente conversou novamente com o doutor Rodrigo Lasmar, é, trabalhou na seleção brasileira, doutor do Atlético Mineiro. O doutor falou que ele está apto a ir para os jogos aí sem problema nenhum, tá? Então, é um baita de um zagueiro, tecnicamente ninguém vai discutir. A parte física, né? O Rodrigo Lasmar falou que está tudo ok, então quem sou eu para poder discutir aqui com um dos médicos mais renomados aí de futebol brasileiro. Bom, então a gente deseja sorte ao Maurício Lemos aí que já treina hoje com bola, o Maurício Lemos que vai fazer a bateria de exames e vai ser anunciado aí com, como novo zagueiro do Vasco da Gama. Bom, é o seguinte, o Vasco também não é segredo para ninguém. O Vasco está tentando ali a situação do Balbuena, certo? Esse zagueiraço. Vasco aí com uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Essa situação do Balbuena, cada dia que passa, fica mais madura. O Vasco aí prendendo o jogador via pré-contrato aí para chegar de graça aí no meio do ano. E aquilo, vamos combinar, para quem tinha aí Maicon e Léo ano passado e Robert Rojas, a gente ter esses 2 zagueiros aí de peso aí, vamos combinar, melhora e melhora muito a situação dos gigantes da colina. Falando aqui sobre a situação de ataque, o Vasco negocia a base do sigilo ali com um atleta, né? Um atacante, a gente sabe que é o Rony, esse jogador, é o plano A da diretoria vascaína, deu uma evoluída muito grande, uma coisa que parecia assim imaginável do Rony vestir a camisa do Vasco, isso é uma coisa agora muito tangível, muito palpável, certo? Até porque a Leila ali não se opõe ao empréstimo do jogador. O Pedrinho, naquele trabalho dele ali, está convencendo o pai do Rony, que é o representante dele, para poder aceitar essa proposta aí de empréstimo. O próprio pai do Rony viu ali que não apareceu nenhuma proposta para comprar o jogador, que está muito valorizado, e o jogador pode chegar aqui no Vasco da Gama por empréstimo, tá? As chances são muito, muito, muito grandes. O Vasco deixou apalavrado a situação do ponta esquerda Vitor Sá, que jogou lá no Botafogo e hoje atua no Krasnodar, tá? Ele já está apalavrado com o Vasco. E assim, outra informação, independentemente da contratação do Rony, tá? O Vasco não desistiu da contratação do Wanderson, que me chama muito a atenção, tá? Parece que nas últimas horas aí o Wanderson aceitou uma redução salarial aí e fez uma contraproposta ao Vasco da Gama. Pois bem, agora a gente fala sobre a situação do investidor. Gente, o Vasco está montando um time muito interessante. De 2017 para cá, eu acho que é o melhor time do Vasco, tá? E sem um investidor. Com o investidor vai ficar melhor ainda, tá? A gente ontem teve uma informação que a gente passou na live para vocês, que a proposta do Evangelos Marinatti foi refutada, foi recusada lá no Conselho Deliberativo do São Paulo, certo? O Vasco ficou ali com o caminho livre. Marinatti já negociava ali com os gigantes da colina e simplesmente aí deve fazer uma proposta até o final do mês.
Tem muita gente falando aí que até o dia 20 chega a proposta, tá? Não vou colocar data, a previsão aí é para que a proposta chegue aí até o final do mês. Ô, Laureano, você está com bola de cristal? Não, porque os NDAs que o Vasco forneceu ali para os investidores possui uma validade, tá? Então, é essa a situação aí. Marinatti deve fazer essa proposta aí nos próximos dias. Caminho para o Vasco ficou muito livre aí, e é o que eu falo para vocês. A gente tem acompanhado a situação lá no São Paulo, houve fake news, a Globo está desesperada, a ESPN não querem que o Grego chegue aqui no Gigante da Colina, porque sabe que se chegar, né, cara, o Vasco vai ter um poder aquisitivo muito alto para disputar jogador aí é, com qualquer clube do Brasil e do mundo. O cara é bilionário. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.